Boa noite a todos e todas, a todos. Nós estamos iniciando agora a 11ª reunião. Vamos estudar o capítulo 10 do livro A Origem Africana da Civilização, de Cheikh Anta Diop. Quem vai fazer a exposição hoje é o professor Aldo. Quem vai fazer a mediação é o professor Aldacir. Professor Burato teve um problema, está sem energia elétrica na casa dele e por conta disso não tem condição de entrar na reunião. Então o professor Aldacir vai fazer a mediação, a quem eu agradeço bastante, né, porque foi um imprevisto assim de última hora, mas ele se dispôs a fazer a mediação. Então muito obrigada, Aldacir. Já passo a palavra para você e o Aldo depois de fazer a exposição. Pela primeira vez eu estou literalmente na estação rodoviária e lembrando aqui de uma vez que nós levamos o professor Milton Santos lá em Niterói e ele falou, quando tinham as pessoas passando na frente da fala, ele fala, é muito difícil trabalhar a estação rodoviária. E como eu estou à espera de um ônibus para ir para o Rio, eu estou aqui exatamente no RIP da Rio, aguardando o meu horário. Mas é sempre um prazer estar com todos e todas nesta aula, que é sempre um aprendizado muito importante para todos nós. Eu também peço desculpa a vocês, que provavelmente eu estou com a fala um pouco diferente, porque eu botei umas próteses na boca e eu estou aqui falando diferente, então está esquisito ainda até para falar. Mas vamos em frente. Mais uma vez, temos nesta noite o professor Aldo Santos, formado em filosofia, teologia, com mestrado, doutorado, pós-graduação em psicanálise. É um homem bastante preparado para estar conosco nesta noite, do qual eu já passo imediatamente a palavra para ele. Eu sou Aldacir Fonseca de Souza, sou carioca de São Fidélis, morador da cidade de Hortolândia, aqui em São Paulo já há 25 anos, militante ativista do movimento negro, de algumas instituições. Inclusive ontem nós tivemos aqui em São Paulo a Conferência Estadual da Igualdade Racial, que para nós é uma atividade muito importante. Imediatamente eu passo ao professor Aldo Santos, que também pode aí complementar o seu currículo e em seguida já entrar no estudo. Professor Aldo, é contigo. Obrigado, Alacir, obrigado, Deusa. Obrigado a todos e todas que estão aqui participando dessa atividade. Na verdade, é uma conversa virtual onde nós vamos discorrer sobre um tema importante, que é o capítulo 10, que tem o título de Evolução Social e Política do Egito Antigo. Na verdade, essa evolução política é uma evolução política vinculada diretamente à questão das dinastias. E a origem desse debate é um debate por conta da própria APROFIB, do núcleo pan-africanista, entendendo da necessidade, da urgência de, digamos assim, capilarizarmos esse debate para viabilizar uma resistência do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista político, do ponto de vista da defesa da luta antirracista no Brasil. O que é importante, primeiro, que nós destacarmos alguns pontos. Na história do Egito, estabeleceram-se 30 dinastias. Alguns autores falam em 31, encontrei algum outro que falava até em 33 dinastias. Que vão do ano 3100 a.C.
até 332 também antes de Cristo. E essa dinastia pode ser classificada em diferentes períodos. É o que ele vai fazer, o que o autor vai fazer, o Diop Sheikh Anta Diop, que vai fazer essa divisão para facilitar na compreensão. E primeiro, só esclarecendo, o que significa dinastia? Eu sei que aqui nós estamos num grupo de pessoas que têm, digamos assim, uma formação bem definida, mas não custa relembrarmos, né? Dinastias, o dicionário apresenta como sequência de indivíduos que ocupam determinadas funções ou função, cargo ou posto de poder, hereditários ou não. Portanto, nós vamos falar aqui de faraós, de reis e de pessoas que ocuparam o poder neste período que nós chamamos que vamos entender como a evolução social e política do Egito Antigo neste período, nestes anos, neste século que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, já foi dito, mas é importante retomar, que o Vale do Rio Nilo é uma área ao redor do rio e que é suscetível a inundações. A sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 3.349.000 quilômetros quadrados, abrangendo a Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e Egito. Portanto, nós estamos falando de um imenso território que ganha notoriedade a partir de várias publicações. E a unificação política do Vale do Nilo foi realizada pela primeira vez a partir do sul, a partir do reino de Nequém, no Alto Egito. E antes dessa unificação, nós vamos ter o que se chama de período arcaico, portanto, período anterior, que compreende as duas primeiras dinastias e abarca os anos de 3.100 a 2.650. A primeira dinastia começa com a unificação do Egito pelo rei Menes. E o período antigo do Egito vai de 2.635 a 2.155 a.C. E esse período é conhecido como a Era das Pirâmides, que está, digamos assim, que abarca a terceira e a quarta dinastia. Eu sei que tem muita gente que não gosta de número, de datas, mas é isso que o capítulo expressa, tá certo? Então, não é uma maldade minha, mas é absolutamente o que o conteúdo deste capítulo apresenta. E durante as dinastias 3 e 4, o Egito viveu uma época, digamos assim, importante, sem guerras, onde todos trabalhavam para satisfazer o faraó. Nessa época, constituiu-se, portanto, o funerário de Mênfis, de Saqqara, com a famosa pirâmide de graus, e posteriormente construíram as 3 pirâmides, digamos, mais famosas que nós conhecemos, Quéopes, Kefre e Miquerinos. Também foi construída a pirâmide de Saqqara por ordem do rei Unas. Durante a 6ª dinastia, o poder dos faraós diminuiu e a unidade do país começou a desaparecer. Até a 10ª dinastia, durante mais 100 anos, houveram dezenas de faraós que não souberam, de fato, conduzir o país. E, portanto, durante a dinastia 9 ou 9ª ou 10ª, a capital do Egito foi Inazia, e que, portanto, sofreu mudanças depois neste processo que nós estamos aqui dialogando. Na antiguidade
grego-latina, a produção capitalista. Aliás, o autor, eu quero até esclarecer isso, ele usa termos capitalismo, ele usa termos de feudalismo ou feudal, que, digamos, é um pouco estranho para a gente, porque neste período, em tese, não teria, ou não estaria, ou não existia o modo de produção capitalista. Porém, esse debate, ele está, eu tive levantando, é um artigo que discute o problema do capitalismo na antiguidade, tal como Max Weber formulou. Portanto, trata-se de reconstruir o entendimento de Weber deste fenômeno, ou seja, das formas de produção econômica na antiguidade. Então, é um debate que nós vamos precisar depois fazer essa distinção, esse aprofundamento entre o conceito aqui explicitado por Max Weber e também comparar com o próprio conceito do próprio Marx e Engels. Essas economias dependiam de um mercado de escravos, quase 100%, dos quais consistia exclusivamente em escravos brancos do norte e noroeste da Europa. E aí o autor vai falar da etimologia da palavra escravo, que deriva de eslavo, enfim, tem várias derivações, mas ele apresentou essa derivação, essa leitura etimológica da palavra escravo. Na Idade Média, veja que eles vão usando elementos que nos coloca na necessidade de repensarmos um pouco de que período que eles estão falando. Na Idade Média, o mestre tinha o poder de vida e morte sobre o escravo. E durante o período capitalista europeu, foi demonstrado, especialmente na Inglaterra, como o Estado favoreceu a subjugação do povo pela classe média industrial. O autor também destaca, neste período, o princípio da escrita, né? Da escrita hieroglífica, que significa letra sagrada, esculpida. Certamente originou-se com os egípcios, mas aplicado a uma realidade linguística completamente diferente. E isso evoluiu por conta própria. Portanto, os egípcios ensinaram escrita para todos os povos que eles, entre aspas, influenciaram, colonizaram, enfim, especialmente os fenícios, e mais tarde levaram-na para a Grécia, por todo o Mediterrâneo, em forma alfabética. Alguns livros teóricos, alguns livros do ensino médio, enfim, coloca que a escrita teria surgido na Mesopotâmia, especificamente na região da Suméria, por volta de 3.500 a.C. Várias diferenças desses livros muitas vezes existem, né? Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, né? Esse foi, digamos assim, um pouco da síntese do que o autor chama de primeiro momento do ciclo. Ele vai dividir em 3 ciclos. Ele vai dizer que esse é o ciclo do Império Antigo. E nós vamos passar, então, segundo o autor, segundo o livro, que é um livro que tem bastante conteúdo, é bastante técnico. É claro que eu não tenho, acho que nenhum que apresentou aqui tem a pretensão de esgotar o inteiro conteúdo de um determinado livro, de um determinado artigo, ou mesmo não dá para a gente achar que vamos resolver tudo que está ali, mas eu entendo que nós fazemos aquilo que é possível, de tal forma que nessas 36 páginas eu tenho a impressão que seria mais prudente da próxima vez nós dividirmos ou subdividirmos para facilitar tanto a compreensão para o expositor e também para a assimilação da pessoa que está acompanhando. O segundo ciclo, da história egípcia, abrange o período
da sexta até a 12ª dinastia. No decorrer da sexta dinastia, Mênfis, a capital, foi saqueada pelos rebeldes. Depois dessa dinastia, a realeza gradualmente se refugiou em sua menos acessível terra natal do sul. E isso aconteceu várias vezes nos registros egípcios. Sempre que a nação era ameaçada por invasão de brancos da Ásia ou da Europa através do Mediterrâneo, sempre que tais incursões perturbavam a vida normal, efetivamente tinha a reação desse pessoal. Inevitavelmente, a salvação, em outras palavras, a conquista do poder político, a reunificação e renascimento nacional foram alcançados através dos esforços das legítimas dinastias pretas, e aqui ele usa também o termo indígena do sul. Acho também que depois nós podemos avançar um pouco mais nisso. O Império Médio, se desenvolveu entre os anos 2061 a 1785 a.C. e abarca as dinastias 11ª e 12ª. O início do período é marcado pela instituição de Tebas como capital do Egito. Durante essa época, o Egito estendeu suas fronteiras, conquistando parte da Núbia. Posteriormente, ao não resistir aos ataques dos Hicsos, ceder o poder a eles. Os Hicsos, vindo da Ásia, tornaram Avaris a capital do Egito durante 2 dinastias e governaram o império entre as dinastias 13 e a dinastia 17. Esse é um pouco o que o ciclo 2 apresenta, e agora nós vamos para o Império Novo, que é o ciclo, digamos, terceiro que eles colocam. Então vocês percebem que eu estou tentando condensar, sintetizar da melhor maneira possível, mas claro, se você adentrar a leitura do livro, você vai perceber que existe detalhes e mais detalhes que facilitam a compreensão e que não caberia aqui nessa exposição de 20 minutos, de 30 minutos no máximo. Então, neste período, compreendido entre os anos 1551 a 1080 a.C., o novo império engloba as dinastias 18 a 20ª. A 18ª dinastia começa com a expulsão dos Hicsos em direção a Cadés pelo reino Amozis, que havia mantido seu poder em Tebas. Com a expulsão dos Hicsos, Tebas volta a ser capital do Egito. Os faraós mais importantes do período foram Tutmosis, digamos assim, muito conceituado, por muitos comparado com uma espécie de Napoleão do Oriente. E Amenhotep III e Ramsés II. E durante o período de Ramsés II, segundo o Egito, conquistou a Núbia e construiu os templos de Abu Simbel. Ramsés II viveu quase 100 anos e teve mais de 180 filhos. E com a morte, sucessivos Ramsés foram deteriorando o Egito e perdendo a grandeza anteriormente conquistada. Pela terceira vez, o Egito afundou na anarquia feudal. Olha novamente o termo que eu trago aqui, que deve estar dentro daquele mesmo conceito de Max Weber, em outro momento, que durou cerca de 3 séculos, de 1090 a 720 a.C. Esta não terminou até que a intervenção núbio-sudanesa inflamou o renascimento da consciência nacional. E como todo povo egípcio, por trás deles, os faraós cujos reinados formaram a 25ª dinastia, então, estimularam o verdadeiro renascimento nacional.
O Egito, né, neste período, gradualmente caiu sobre a dominação estrangeira, sem nunca ter conhecido uma forma republicana de governo interessante, ou filosofia secular ao longo dos 3 milênios da evolução cíclica. A partir dessa comparação entre a sociedade, digamos, greco-romana, por um lado, e a sociedade egípcia, por outro, é evidente que, apesar de sua longa história, o Egito nunca praticou sistemas de produção escravistas feudais, no sentido, a exemplo do pensamento feudal, no sentido ocidental, ou sistema de produção capitalista, e esses 3 sistemas econômicos existiam apenas marginalmente. Então, ele trabalha com a ideia de que isso teria existido numa leitura de forma não abrangente, mas extremamente marginal. E na política, nesse terceiro momento, o Egito permaneceu uma monarquia, um princípio que parece não ter sido questionado mesmo durante as crises agudas. Não houve escravidão nacional. O Egito não poderia ser escravizado. O egípcio não poderia ser escravizado. Todos eram cidadãos no sentido pleno da palavra. O indivíduo gozava de toda a liberdade consistente com um direito público concedido ou concebido para servir a todos. Portanto, a monarquia tinha conseguido incorporar essa ideia do bem público em 3 ocasiões separadas, o fracasso para suplantá-la, enquanto preservando seus princípios e ética só tornou seu patrimônio, seu retorno inevitável. No entanto, supondo que nenhuma organização social é perfeita, aí ele faz um parênteses, né? Apesar das virtudes de seu próprio estabelecimento, os egípcios, de certa forma, podem, de bom grado, ter sacudido, não sucumbido, o regime político responsável pela injustiça social. Nós podemos atribuir o fracasso de tais movimentos ao reino territorial, ao único fator, o tamanho deste reino. E, na análise final, digamos, desse terceiro ciclo, a força motriz da história reside na determinação da classe oprimida para se libertar-se da sua condição. E essa condição é humanamente intolerável e inadmissível à consciência rebelde, portanto, torna-se revolucionária. Até agora, o homem não inventou nada pior do que a escravidão para degradar e explorar o seu companheiro ou o seu povo. Assim, os verdadeiros regimes revolucionários são os regimes escravagistas, que quer seja a escravidão brutal da Grécia Antiga ou a mal disfarçada, mas não menos virulenta escravidão da Idade Média Ocidental. E é por isso que, com o desenvolvimento da produção capitalista antiga ou moderna, ambas estas sociedades levaram à revolução, porque exatamente continha esse elemento da exploração e da escravidão. Em última análise, o denominador comum encontrado em economias tipo asiática, que ele vai trazer um debate que nos remete a um debate atual, por exemplo, esse tipo asiático de economia, a África preta, China, Índia, América pré-colombiana, Irã, etc., é a ausência de escravidão no sentido pleno do termo, como um meio de produção. Assim, as situações sociais resultantes são dificilmente revolucionárias. Em segundo lugar, o tamanho do território condena o avanço dos movimentos insurrecionais, mesmo que a situação possa ser explosiva. No
sentido ocidental, o sistema feudal é apenas uma variante mal disfarçada do sistema escravagista ou escravista. Este é o fator determinante, fundamental da evolução historial, social, na medida em que, invariavelmente, cria produção capitalista que leva à revolução, que, por sua vez, gravita ao socialismo. O Estado grego foi fundado desde o seu nascimento sobre a escravidão e a intangibilidade da propriedade privada da terra, em contraste e constante aparecimento de um Estado com o sistema econômico asiático, como descrito por Marx e Engels, mostra que este não surgiu abruptamente no contrato brutal das duas raças, uma das que escravizou e outras que criou desde o início as condições para o desenvolvimento da luta de classe e da propriedade privada. Veja que aqui ele coloca o debate do surgimento da luta de classe, que começa, segundo alguns autores da própria concepção marxista, e começa os modos de produção no comunismo primitivo, no modo de produção asiática, no escravismo, no feudalismo, no capitalismo e, subsequentemente, numa sociedade socialista e, finalmente, numa sociedade comunista. São esses 7 elementos de uma análise, digamos, que leituras sobre Karl Marx e Engels nos apresenta, e vale a pena, pelo menos, companheiros, aprofundarmos esse debate, esse comparativo entre o que eles entendiam do ponto de vista filosófico, do ponto de vista das economias, em comparação com essas perspectivas apresentadas por Marx e Engels. Enfim, o Estado grego-latino foi uma exceção histórica, como contra o tipo mais geral. Os indo-europeus foram incapazes de criar um regime escravista no Irã e na Índia tão extensivamente como na Grécia e Roma, porque eles não foram capazes de ocupar esses países em número suficiente. Em suma, é suficiente que a sociedade, com o modo de produção asiático, serem reduzidas à escravidão, para elas inserir-se nesse ciclo histórico da humanidade. E aí, para ir para a conclusão, a emancipação mundial de todas as ex-colônias europeias, que, sem exceção, eram dependentes deste modo de produção, ilustra essa ideia. Foi a escravidão no sentido ocidental que fez Prometheus Toussaint Louverture, que foi exatamente o precursor da independência haitiana, que foi chamado, de o soldado, o estadista e o mártir. Aqui é importante fazer um parênteses. Deus, quando eu estiver falando demais, se não toque para mim já ir concluindo. É importante fazer um parênteses porque a Revolução Haitiana foi um divisor de história, foi um divisor fundamental nesse processo de compreensão. No debate que eu tenho feito em alguns lugares sobre o livro de Racismo Estrutural do Silvio Almeida, que foi ministro dos Direitos Humanos, tem, num determinado momento, que o povo negro haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade universais, fundadas pela Revolução Francesa, fossem estendidas a eles, aquele país colonizado pela França. E assim, como foram contra um poder que consideravam tirano, pois negavam-lhes a liberdade e não lhe reconhecia a igualdade, o resultado foi que os haitianos tomaram o controle do país e proclamaram a independência em 1804. Portanto, é neste contexto
é neste contexto, segundo aqui o autor, o Silvio Almeida, eu estou fazendo um link com essa expressão de quase conclusão do texto, é neste contexto que a raça, o conceito de raça, emerge como um conceito central para que a aparente contradição entre a universalidade da razão e o ciclo de morte e destruição do colonialismo e da escravidão possa operar simultaneamente como fundamentos irremovíveis da sociedade contemporânea. Então, eu peguei esse debate, que, aliás, esse é um dos livros que nós já fizemos debate nesse grupo aqui, assim como o da Bell Hooks, assim como também o livro a ideia de uma filosofia negro-africana, né, do Massien Toa. O legado roubado também foi deste período já do estudo nosso, que é um livro, quem não leu, precisa urgentemente buscar fazer a leitura do mesmo. E, portanto, esse período que nós temos aqui, que tratamos das dinastias, ou seja, desses segmentos de pessoas que exerceram o poder ao longo dessas 31, 32, 33 dinastias, ainda nós vamos ter, digamos assim, a primeira dinastia, que foi em 2900, foi a primeira dinastia provavelmente fundada por Mênfis, e a sua capital, enfim. E nós temos, para concluir esse processo, nós vamos chegar finalmente, após, eu levantei aqui todas as dinastias, e os seus respectivos representantes e a datação que nós fizemos. Após este período, então, nós vamos ter as dinastias ptolomaica, né, de Ptolomeu, um general de Alexandre o Grande, do Egito, que, após a morte de Alexandre, né, estabeleceu a dinastia ptolomaica, que governou o Egito até que se tornou parte do Império Romano após as mortes de Cleópatra e seu filho Ptolomeu XV César. Gente, eu paro por aqui para que a gente possa, digamos assim, abrir a palavra para que os companheiros e as companheiras complementem. Aqui não se trata de ter alguém que sabe e outros que... Não, mas quando todo mundo aqui sabe, tem elementos que vão permitir, de certa forma, esse debate. Só para finalizar, o conceito de sociedades que nós levantamos aqui, do modo de produção asiática, historiadores marxistas como John Haldon e Chris Wickman argumentam que as sociedades interpretadas por Marx como exemplo de modo de produção asiático são mais bem compreendidas como modo de produção tributária. Portanto, esse é um debate que nós precisamos aprofundar e eu sugiro, inclusive, que talvez façamos aqui entre nós um próprio pingado ou um estudo, como nós vamos fazer de outros temas desse próprio livro, sobre essa questão dos modos de produção e, quem sabe, adentrarmos um pouco nesse debate sobre as lutas concretas dos nossos povos. Eu paro por aqui, agradeço a paciência e a atenção de todos e todas e estamos abertos aqui para que possamos socializar as informações possíveis entre todos nós aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado, professor Aldo. E está aberta a palavra. Acho que já tem a professora Ana Cláudia, que já está com a mão levantada. Como eu estou no celular, eu não consigo ver todos e todas que levantem a mão. Então eu peço auxílio aí a Deus ou a quem puder ajudar. Mas nesse momento me parece que a professora Ana Cláudia já está inscrita. Não, desculpa, eu fui bater palma e ergui a mão. Perdão, tá? Mas pode mantê-la, não tem problema. Se já quiser falar, e aí quem quiser falar, a gente pede que levante a mão aqui, por gentileza, tá?
enquanto o pessoal está pensando em formular as perguntas, eu vou lembrar a todos, eu vou colocar o link da lista de presença. Peço que não esqueçam de assinar a lista de presença, que eu vou colocar no chat agora, tá bom? E por conta do acontecido na semana passada, essa semana aqui tá bem complicado, porque nós resolvemos enviar o link no privado das pessoas que fizeram inscrição. E eu percebi que muita gente assídua, que está aqui toda semana, não fez a inscrição. E aí acabou não recebendo o link. Então, eu lembro que para a semana que vem, não esqueçam de preencher novamente o formulário, para que eu anote, eu faça uma lista, para poder mandar o link antes, tá bom? É isso, o Valner levantou a mão, Aldaci. Gildes também. Então vamos lá, professor Gildes, depois vai. Boa noite, tudo bem? Sim. Tá me ouvindo bem? Estamos. Sim. Tem uma coisa que você tocou que é muito interessante, né? Sobre a questão da Revolução Francesa. Eu acho um pouco errado, né? O mesmo país colonialista, ele mesmo que fundou a questão dos direitos humanos, e ainda universal, isso é servido para todo mundo. E assim que reconheceu a questão dos direitos humanos, 3 anos depois, sem vergonha, entrou na guerra com a Inglaterra, né? E eu não vejo o sentido, né? Por ter declarado a questão de direitos humanos, né, para todo mundo. Eu acho que é um pouco errado isso aí. Mais alguém inscrito para a gente fazer um bloco? Jaime. Depois o Wellington. Jaime? Oi, professora. Bom, boa noite a todos e todas. Muito obrigado, professor Aldo, e parabéns pela aula. Vocês aqui são magníficos, eu aprendo muito. Parabéns a todos aí. Bom, o meu conhecimento ainda é um pouco primário, mas eu queria entender, eu digo por causa das minhas perguntas, às vezes pode parecer, né? Eu estou aprendendo com vocês. O professor Aldo fez um link aí com o professor Silvio Almeida, da questão de raça. Eu queria só entender, essa questão que ficou de raça começou há pouco tempo, não existia isso na antiguidade, essa questão racial mesmo, que ficou explícita. E, em segundo, o que eu vejo no ramo que eu trabalho, de onde eu venho, de onde eu fui formado, forjado, né, que eu estou aprendendo com vocês, que é o direito, que, mais uma vez, é o direito romano, né, do Império Romano, todas as bases, né, são de lá, por isso que a gente fala muito em latim. O que eu vi com essa questão da Revolução Francesa, eu não sei se eu estou certo ou errado, para o professor Aldo também, e o que eu vejo hoje é que essa Revolução Francesa, os direitos, essa Declaração de Direitos Humanos foi só para alguns, e outros obtêm aquilo que eles permitem. Eu vejo isso no direito até hoje, na advocacia. Eu tenho direito àquilo que está escrito na nossa Constituição, que é cidadã, né? Pelo menos em tese. Eu não sei se o professor Aldo pode comentar. Os direitos são dados segundo aquilo que eles permitem. Tanto é que quando, logo depois, eu entrei na faculdade e aprendi ali com alguns professores de direito, eles diziam o seguinte: aos amigos todos, aos inimigos a força da lei. Então, só relacionando com o professor Diedas, essa questão da Declaração de Direitos Humanos,
na Revolução Francesa, que teve um grupo aí muito dominante aí, que é considerado discreto hoje, que comanda isso daí, que dita essas formas aí até hoje, que está dentro do Estado, e eu queria saber, eu queria só relacionar isso com isso. Então, a primeira pergunta, finalizando, é a questão racial, se antes não entendia, ou a partir de quando criou-se essa separação, que na minha cabeça nunca entrou, né? Desde pequeno, nunca entrou na minha cabeça, e essa questão da Declaração Universal de Direitos Humanos aí, que hoje, até hoje, permanece no direito, o direito só é dado aquilo que eu permito, né? Quem está lá em cima é que eu permito, que é aquilo que eu concedo, não é tudo, né? É isso. Desculpa aí o professor Jaime. Está aí em francês também, Gêmeo, né? Bom, eu acho isso aqui tá muito errado. Porque a questão de declaração de direitos universal de direitos humanos, que a França mesmo elegeu, que se tu vê, muita coisa está mais a favor deles. Por exemplo, como foi salientado, a questão da Revolução Haitiana é a primeira que lutou pela liberdade e igualdade de todos, né? Então, essa aqui não foi falado, né? Que o Toussaint Louverture, mesmo que é o precursor, né? Que lutou, que escreveu a primeira Constituição haitiana, e hoje em dia não está mais válido, né? E então a França, enquanto país colonialista, né? Enquanto país que massacrou, que matou muita gente, e mesmo fundou a questão, vai definir o direito, quem deve viver, quem deve morrer. Sobre esse mesmo ponto que o Achille Mbembe fala, a questão de necropoder. Isso faz muito sentido o que ele fala. Vai definir quem deve morrer e quem deve viver. Então, é isso. Desculpa aí. Tudo bem. Wellington? Boa noite. Pessoal, eu vou desligar a câmera que eu estou com a iluminação aqui prejudicada. Quero parabenizar o professor Aldo aí pela exposição. E um ponto que me chamou a atenção nesse capítulo, também no capítulo 8, é que o Diop ele traz um elemento novo quando a gente pensa sobre a questão da escravidão na antiguidade. A gente sabe que, pelo menos na historiografia oficial, a gente sabe que a escravidão ela era possível através de dois elementos, ou pela dívida, né, a contração de dívida, ou prisioneiros de guerra. Pelo menos essas duas características da escravidão na antiguidade. E o Diop ele traz um elemento novo. Tanto no capítulo 8 como nesse capítulo, ele fala sobre a escravidão de cunho racial, né? Inclusive, ele até fala lá da época egéia, que se a gente fizer as contas aí, vai dar 2000 anos, né? Da época do início ao final da época egéia, ele fala sobre a escravidão das pessoas brancas. Então, eu acho que é um ponto polêmico, mas isso é interessante, porque o Diop é um filósofo, é um pesquisador, então justamente ele vai trazer à tona esses elementos que até então não foram explorados, né? Pelo menos pela historiografia oficial. Então eu queria que você, professor Aldo, pudesse... O que você entendeu dessa parte aí do capítulo? Eu confesso que eu li até metade desse capítulo, porque eu estava lendo o capítulo 9, aliás, eu li o capítulo 9 e não concluiu o 10º, né? Mas ele traz, tanto no 8 como no 10, ele traz esse mesmo elemento, e eu achei curioso, porque até então a gente não tinha, eu pelo menos não tinha conhecimento disso. Nas aulas de história a gente acaba não explorando essa parte. Então eu achei assim interessante, e eu queria saber como que você vê esse aspecto novo da pesquisa do Diop.
Obrigado. O Aldo pode responder essas, enquanto isso, as pessoas podem ir se inscrevendo. Ainda temos um tempinho ainda para Só um minutinho, algumas. só um minutinho. Tem uma Fica pergunta no perguntando. chat. Tem uma pergunta no chat. Eu vou ler a pergunta e aí depois você passa para o Aldo, pode ser? Tranquilo, tranquilo. Pode passar, Neuza. A leitura. Eu estou só procurando aqui, parece que tem duas perguntas. Tinha visto uma antes. Não, acho que não, é só essa mesmo. Eu vou só ler o comentário da Marinalva aqui. Aos amigos, os benefícios da lei, aos inimigos, os rigores da lei. E aos neutros, a neutralidade da lei. Esse é só um comentário. Aí a Olinda pergunta: professor, seria possível fazer a diferença entre os direitos fundamentais e os direitos humanos? E neste contexto, a polarização termo, talvez polarização do termo. Só essa pergunta por enquanto. Tem mais alguém? Então vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro, agradecer as pessoas pelas ponderações, pelo complemento e também pelas perguntas. Dizer, primeiro, Jaime, que a Revolução Francesa se deu no momento, assim como a Revolução Inglesa, assim como a Revolução Americana, se deu no momento em que eles estavam inaugurando um novo período, um novo ciclo, no sentido de buscar humanizar, ou então transformar o colonizado em uma pessoa que pudesse assimilar aquilo que a Europa, que o momento estava exigindo. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós estamos nos reportando ao iluminismo do século XVII, século XVIII, exatamente nesse período do iluminismo, que você vai ver que, do ponto de vista do fundamento filosófico das revoluções liberais, né, era uma tentativa de você superar o teocentrismo que existia e que existiu por muitos anos e buscar, digamos, o antropocentrismo de uma perspectiva mais ampla que pudesse dialogar com a população e pudesse, inclusive, buscar justificativas para poder amenizar os conflitos existentes e ampliar as suas colonizações diante de uma nova retórica, de novo debate. E essa busca do homem universal no iluminismo, que é uma contraposição a um avanço no debate, inclusive, do Renascimento, do século XV ao século XVI, que se seguiu exatamente a questão do período medieval, que termina por volta de 1400, 1500, por aí, né? Na verdade, essa busca universal do homem universal, com direitos universais, e a razão universal mostrou-se fundamentalmente para a vitória da civilização. Então, eles buscavam colocar a Europa num contexto, digamos, de civilizatório, entre aspas, pelo menos esse era o que pensavam eles. E aí você vai ver que tem os seus pensadores, que depois o Marx vai dizer que os filósofos burgueses se prestavam a esse trabalho, a essa perspectiva de alimentar o sistema, alimentar a máquina destrutiva, como é a máquina da colonização. Os estados existiam que faziam isso, e que, portanto, essa ideia de buscar essa universalidade com esses três elementos, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, isso foi uma inovação. Mas, evidentemente, que a liberdade aqui tinha um conceito, para nós, na nossa avaliação, tinha um conceito de classe. A liberdade, a igualdade tinha um conceito de classe, a igualdade para os que detinham o poder econômico, e que, portanto,
você tem, então, nesse momento, o que levou eles a refletir foi quando a revolução, por exemplo, do Haiti, ela se transforma num contraponto, na medida em que as pessoas, que o país subordinado, colonizado pela França, percebem, olha, eles estão com a ideia boa de igualdade e liberdade, nós também queremos para nós aqui. Nós queremos para o Haiti, que era um país eminentemente composto por uma população negra. E aí eles avançam nesse debate. E, ao avançar nesse debate, eles organizam a revolução, né, que toma o poder. E, ao tomar o poder, o que pensa, o que vai refletir na sociedade, no movimento, nos pensadores iluministas? Fala, pô, eu acho que esse povo está querendo demais, né? Eles não perceberam que a igualdade não é para todos, é apenas para os colonizadores, mas eles estavam procurando uma forma de convencer os países colonizados de que era preciso ter um novo elemento, uma nova argumentação. Essa argumentação é que se deu nesse campo. E a partir de 1800, com a Revolução Haitiana, né, o que vai acontecer? Eles vão refletir. Eles precisavam da mão de obra barata, eles precisavam efetivamente continuar o ciclo da colonização, porque a escravidão que nós tivemos no Brasil, ela não é necessariamente igual à escravidão, que aí o Hélio tem razão, que o Diogo levanta esse conceito novo, que para mim também foi uma novidade, viu, Hélio? Foi uma novidade, porque nós estamos acostumados a discutir, na Grécia Antiga já existia escravidão, nós sabemos, a própria Mariana Chauí contestava isso no seu livro Introdução à Filosofia, ela vai dizer que a filosofia surgiu, né, no ócio às custas do trabalho escravista que existia. Então, a aristocracia se beneficiou disso para poder, inclusive, ir para as ágoras, debater, enfim. E que, concretamente, esse é o debate da Revolução Francesa, que tentou colocar na prática a igualdade e a liberdade, eles perceberam que não era para eles. E aí, o que acontece? O conceito para os colonizadores que teve no Brasil, em 1444, a primeira leva de escravos no ato oficial em Portugal, a partir daí a escravidão foi legitimada, né? Foi legitimada pelo poder constituído, pela igreja, por todas as pessoas que naquela época também respiravam esse ar de opressão, né? E no Brasil você vai ver que isso vai ter um impacto grande, né? Você vai ter um impacto grande. E quando eu falo do conceito da liberdade, igualdade e fraternidade, depois dos direitos humanos, né? Normalmente a burguesia entende direitos humanos como no Brasil hoje, gente. Eles entendem direitos humanos, entre aspas, para os humanos direitos, para os humanos que têm posse, para os humanos que não dão trabalho, mas não para os humanos não direito, entre aspas, no conceito deles. Então, eles trabalham com essa perspectiva e nessas deliberações, para as pessoas que leem, digamos assim, a partir do texto, sem um filtro, sem nenhuma perspectiva, não percebe o debate de classe que está posto. Então, o debate de raça, ele ganha uma nova conotação, que, aliás, nós podemos depois fazer um debate para explicar isso, porque ele vai ser uma justificativa para continuar a escravidão. Porque, olha, o que aconteceu no Haiti é perigoso, nós não podemos aceitar que os negros tomem o poder, que os escravos fiquem assanhados a partir de então do debate da igualdade, da liberdade, né? Então, nós vamos ter que achar, aí vem o racismo científico, vamos ter que achar uma narrativa para poder justificar por que nós escravizamos as pessoas. Por que o cristão permite a escravização das pessoas? E aí o conceito de classe vai ser trabalhado, inclusive nas universidades de Gobineau e outros teóricos, inclusive no Brasil, né? Esse conceito de classe começa, então, a ter uma prevalência e vai fortalecer ainda mais o porquê da importância de se usar a força de trabalho escrava a partir de então, com essa perspectiva fundante que era
a questão da raça. Estamos falando da raça. Né? Então, o racismo passa a ter uma nova leitura, uma nova narrativa para justificar neste período onde buscava-se com as revoluções, fundamentalmente inglesa, americana e francesa, buscava essa universalização do homem novo num patamar diferente, mas eles foram chocados com o que aconteceu na Revolução do Haiti, que foi um marco fundamental. Mas foi só na Revolução do Haiti? Não, nós já tivemos no Brasil, por exemplo, em 1695, já o confronto do Quilombo dos Palmares, que foi uma grande guerra no Brasil. E certamente essa guerra que teve no Brasil, em 1695, onde assassinaram Zumbi no dia 20 de novembro de 1695, certamente serviu também de exemplo para a organicidade ainda mais dos escravizados pelo mundo afora. Portanto, é um pouco esse debate. Eu concordo com o Elton de que nós, viu, Elton, o desafio agora, se você topar, nós podemos fazer isso e mais gente topar, nós podemos avançar nesse debate que o Diogo traz sobre a questão da escravidão. Ele dá números aqui extremamente importantes neste capítulo, entendeu? Então, e o que é legal é que ele fecha esse capítulo, ele fecha com essa questão do exemplo do Haiti, né? E exatamente trazendo o debate da luta de classe, que é um debate que o Marx vai aprofundar juntamente com Engels. É isso, um pouco desse debate, das perguntas que os companheiros fizeram. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. É isso, gente. Mais alguém inscrito aí? Ana Cláudia. Não tenha visto? Ana Cláudia. Então vamos lá, né? Vamos lá, professora. Agora sou eu de verdade, tá? Eu estava escutando aqui, professor Aldo, a tua fala e estava pensando, né? Que eu acho que a palavra escravidão, né, que no Brasil eu considero mais escravização, né, do que escravidão, porque ninguém veio para cá porque quis, né, ela já está tão desgastada, ela já traz tantas coisas diferentes, né, elas têm tanto sedimento que essa palavra não dá mais conta das discussões que são necessárias, né. Então, a gente precisava inventar outras palavras aí para dizer dessas formas de subjugação das pessoas em determinados momentos históricos, né? E sempre, sem tirar sempre o recorte histórico, temporal, né? O que acontece em cada tempo, né? Quais são as características e as formas de relação que se estabelecem em cada tempo. E aí, quando eu penso no período da escravização no Brasil, eu considero que aí tem um recorte que é muito importante, que o escravizado aqui não era considerado humano. Então, nós não podemos nos referenciar ao conceito de liberdade que foi estruturado na França, ou onde quer que seja, porque, como selvagem, ele não era considerado um indivíduo, ele não poderia entrar na categoria, entende? Ele aqui, ele perde a sua característica humana, ele é objetificado, ele se torna uma coisa, um objeto. Então, para ele, não tinha como nós pensarmos no conceito de liberdade, fraternidade, porque eles não eram humanos. E acho é horrível. Eu considero importante nós pensarmos que isso fez com que as pessoas que chegam escravizadas ao Brasil, elas fossem, então, consideradas abaixo dos animais. Isso, historicamente, nós sabemos, né, que o grau de escravização que ocorreu, de subjugação que ocorreu no Brasil, foi completamente diferente dos outros modelos que ocorreram em outros lugares do mundo, não é?
em outros lugares, como nós vimos em vários encontros anteriores, a pessoa não perdia o seu status de ser humano. Ela continuava sendo considerado um sujeito, né? Então, aí eu fico pensando, professor Aldo, que quando nós falamos, então, já te passo, tá, Nazito? Quando nós falamos, então, de hierarquia, como nós vamos, então, trabalhar esse outro conceito de hierarquização quando nós não temos esses sujeitos considerados como humanos? Nesta época, eles não eram considerados humanos. É uma outra questão que nós temos que refletir fortemente. Entende o que me passa, que me atravessa enquanto nós vamos? Porque aí, se nós vamos entrar para o conceito de classe, como que nós vamos classificar o que não é humano, professor? Não sei. São questões que me atravessam. Tá bem? E eu deixo aqui para o pessoal continuar pensando aí. Temos o Nazito, o Abel e o Jaime. E eu provoco o professor Eduardo para que ele fale. Ele fez um comentário aqui bem interessante no chat, para que ele explique esse comentário dele aqui no chat. Eduardo Oju. Então, Nazito, Abel e Jaime. Boa noite a todas, todos e todes. Bem, Aldo, a minha questão é bastante objetiva e simples. Assim, eu primeiro quero pedir desculpa por não ter participado dos últimos encontros, e para o capítulo de hoje, eu não cheguei a ler realmente o capítulo, né, 10, conforme foi apresentado por Aldo, não é? Porém, eu fiquei curioso, né, em uma questão, não é, que me ocorre, ou ocorre até a todos nós aqui, que já foi aqui mencionado, né, por 2 ou 3 pessoas. A Ana Cláudia fez aí uma interessante relação, não é, assim, do termo de escravidão, não é, para não... para termos cuidado, né, ao usar esse termo, e é interessante realmente levar isso em consideração, Ana Cláudia. Mas eu quero trazer à tona a escravidão, mas no seguinte sentido, Aldo, você falou nos 3... Nazito travou. Nazito? Praticamente todas as dinastias egípcias. E esse tema da escravidão, não é, geralmente aparece, né, nos livros de história, nos livros didáticos, e até mesmo na Bíblia, não é, deixando a entender, né, dando-nos a entender que, de fato, houve escravidão no Antigo Egito, não é, que os faraós, né, eram homens, eram governantes cruéis e tal. Não é? Salvo engano, lá, o pouco que sei, por exemplo, sobre esses faraós, né, o Ramsés, né, parece ter usado alguma forma, né, de crueldade, mas, enfim, ainda não me assim, isso ainda não me está muito claro, mas é o que me parece. Mas, de todo modo, por exemplo, aqui o livro, né, do Maulana Karenga, não é, que é um afro-americano, ele fala claramente, né, que, por exemplo, a construção das pirâmides não foram construídas, né, não foram feitas por escravos, mas por trabalhadores recrutados.
Não é? Então, o Maulana Karenga, né, que inclusive é uma fonte, né, para nós, uma fonte já era uma fonte, né, de outros pensadores, de outros filósofos, né, como o Molefe Keita Azanti, que o cita muito. Mas, enfim, a pergunta é: você detectou alguma questão nesse sentido, Aldo, de existência de escravidão no Antigo Egito? Só isso. Obrigado. O Abel estava com a mão levantada e baixou a mão. Eu não sei se Já, ele. já fui contemplado, Neuza. Ah, então tá bom. Então é o Jaime. Rapidamente pegando o gancho da excelente pergunta da professora Ana Cláudia aqui, você vê que a República aqui, a independência, né, foi feita pelo José Bonifácio, que pegou aí dos grupos, né, da Revolução Francesa, 1789, na verdade, ali da maçonaria, né, e fez o Estado republicano aqui, até mandando o Dom Pedro I para fora daqui, né, que depois de iniciado, ele mandou ir embora para Portugal, porque seria um país independente, pelo menos em tese, né? Mas você vê que essa questão de liberdade, igualdade e fraternidade, que é a base desse grupo aí, você vê que ela não foi praticada aqui. Em 1880, em tese dos escravos, você vê que o Brasil já era independente e era coordenada aí por esse grupo aqui. E você vê que em 1889, com a instalação da República, também coordenada por esse grupo, ela passa, o negro ainda continua sendo escravizado. E o pior disso é que ele, por exemplo, na revolta da Chibata com Felisberto Cândido, lá, o almirante negro, que ele colocou 4 fragatas aí na frente da Baía de Guanabara, lá contra o presidente Hermes da Fonseca, que ali, né, nos navios. Você vê que depois disso foi feito um acordo em 1910. Você vê que toda essa escravidão ela persiste, porque eles eram torturados ali nos navios, na Marinha Brasileira. Em 1910, você vê que toda essa... Tanto é que é considerada a revolta da Chibata pelo Cândido. Você vê que essa questão de escravidão, ela fica, e tortura, ela fica muito fixa, até nos tempos de hoje mesmo, diante dessa questão agora, dessa outra forma, né, que se usa as big techs até para discriminar as pessoas, até essa questão foi lançada, eu que trabalho com direito, dessa questão do reconhecimento facial e etc. Isso daí persiste até hoje. Então, você vê que, mesmo com a instalação da República, esse conceito de liberdade, igualdade e fraternidade, ele é bem característico disso daí. Eu não sei se o professor Aldo quer falar também, se poderia falar dessa questão, porque mesmo com a instalação da República, mesmo com a abolição da escravatura, mesmo com tudo, a República e esses nortes aí de liberdade, igualdade e fraternidade nunca foi usado, sempre foi usado e até hoje é. Eu digo isso como um operador do direito. Ele é. E as pessoas são discriminadas mesmo e tem um peso, não é 2 pesos, 2 medidas, é 1 peso e 2 medidas. É assim que é tratado. E o que fizeram com o almirante negro lá, o Felisberto Cândido, foi retirar ele de lá, colocar ele numa prisão, depois colocar ele no manicômio. Quer dizer, é uma coisa absurda da nossa República, que é baseada em tese, em princípios, né? Em tese só, mas na prática, até hoje, não vale, porque nem aquilo que está na Constituição da República é cumprido. Né? Então, era só uma breve pergunta aí para o professor, como é que ele vê isso daí? Era isso. O Marcos. Boa noite, pessoal. Nossa, são muito bom, né? O professor Aldo, parabéns. Nossa, acho que eu
não estava lembrado de ter visto nenhuma apresentação do senhor, assim, foi realmente magnífico, e depois as respostas aí é muito boa, porque é, adiciona muitas outras camadas aí à apresentação. É só porque eu vi o escrito ali do Eduardo, e realmente é muito interessante a forma como ele coloca lá, né, essa observação como ele fez, né, de como os revolucionários, na perspectiva do Diop, reinterpretando aí a teoria marxista, de que, na verdade, a classe revolucionária não seria os operários, mas os escravizados, né? E exatamente porque os escravizados são a base operária, né? Eles são os primeiros operários do mundo, assim, né? Então, aí me veio à mente aqui exatamente que o Marx ele não faz só uma análise do capitalismo, né? O Marx faz a análise do trabalho como uma forma ontológica do homem se apropriar da natureza e transformá-la. Então, o trabalho ele é histórico, ele perpassa por todos os períodos da humanidade. E então acho que talvez não seria anacrônico utilizar essas categorias marxistas para fazer análises da antiguidade egípcia, por exemplo. Eu acho que é totalmente pertinente. E de mostrar que já estava inscrito ali, já estava germinante na estrutura social e política da Grécia, por exemplo, as bases do capitalismo, que eram principalmente as diferenças de classe. E aí, como a gente já discutiu isso aqui reiteradamente, né, isso é reforçado tanto pela teoria platônica como aristotélica, as diferenças de classe, né, no sentido de principalmente de homem, mulher e escravizado, né, e o escravo. E então isso já estava inscrito ali. Então, quando a gente vai falar aí de um determinado capitalismo, né, de uma teoria capitalista, um capitalismo primitivo ali na Grécia Antiga, eu acho que não está errado. E eu acho que a Ana também, ela realmente fez uma contribuição interessante aí, de falar que, acho que no iluminismo não é que eles nem consideravam essas pessoas, né? Porque se elas não consideram, elas nem eram consideradas humanas, então não é que acho que não era nem para suprimir eles, mas é para mostrar, olha, por que essas pessoas estão realmente querendo pensar? Isso não faz sentido nenhum, elas não são humanas. E isso foi reforçado, isso acho que era tão natural, porque hoje em dia a gente olha com os nossos olhos aqui, com as nossas lentes, e aí a gente talvez comete alguns erros anacrônicos, mas era muito natural, principalmente lá por os filósofos iluministas, no nascimento da modernidade, essa diferença natural, porque essa diferença ela era sustentada de forma natural, ela não era sustentada de uma outra forma. E porque isso é justamente baseado no modelo aristotélico, que foi a base da Idade Média e, consequentemente, foi a base da filosofia e da ciência da modernidade, foi Aristóteles também. Então, estava na base epistemológica dessas pessoas a consciência de que eles eram superiores e estava tudo bem. Então, não havia erro nenhum ali. Então, realmente, quando se fala de humanidade, não se contempla todas as humanidades. Se contemplava apenas aqueles que se consideravam humanos. E aí todos os outros são deixados de lado. E isso se mantém muito ainda, porque para você desconstruir o imaginário coletivo, isso é extremamente demorado. Você precisa de um processo histórico de aculturação muito grande. E aí a gente tenta fazer esse processo, mas isso ainda permanece na mente das pessoas de forma muito enraizada. Então, ainda se acha, principalmente os povos europeus, que eles ainda são superiores e que nós somos inferiores e que a gente tem que ser tratado de forma inferior por conta disso, e de que as leis e a ciência e os avanços técnicos e científicos não nos contemplam. Mas aí, gente, foi muito bom, acho que todas as perguntas aí foi muito interessante para a gente poder levantar muitas reflexões. Obrigado, gente. Vamos passar agora para o professor Aldo. Oi. E aí, Oi, quem está falando? Oi, tem alguém falando? Vou passar para o professor Aldo fazer essas respostas. Se não houver mais ninguém com nenhum questionamento, nenhuma pergunta, aí o professor Aldo já faz também logo em seguida as suas considerações e a gente encerra, ok? Ok, o debate está ficando bom. Eu gosto de
que a gente Tá ótimo, né? com a produção que pensa cada uma das pessoas. Primeiro, Marx, você tem razão. De fato, o debate que o Marx e o Engels coloca é um debate que tem a ver com ontologia, o trabalho enquanto um elemento fundante da condição humana, né? Claro que não é o trabalho enquanto tripalho, né, a tortura, mas é o trabalho enquanto elemento que muda na sociedade. E aí você pode pegar livros ou textos também importantes da evolução do homem, da evolução do macaco em humanos, e vários textos que podem ajudar nesse debate, né? Agora, o Marx, ele faz a caracterização dele precisa. Ele trabalha com o conceito dos modos de produção. O que significa isso? Significa que, para ele, no comunismo primitivo, tinha uma forma organizacional, no modo de produção asiática também tinha outra forma, não muito diferente, mas também existia. No feudalismo, no escravismo, também tinha uma forma de escravidão, de escravizar as pessoas. No feudalismo também tinha o senhor e o servo. No capitalismo tem o burguês e o proletariado, a burguesia e o proletariado. E ele avança no sentido de que, através da luta revolucionária, se construa o socialismo e avance para uma sociedade comum a todos, que é a sociedade comunista. Então, ele trabalha, né? Ele não coloca o capitalismo lá nos modos de produção feudal, ou lá no final do feudalismo já existe, evidentemente, as relações pré-capitalistas, nós já reconhecemos. Mas lá no escravismo ou lá no comunismo primitivo não está dada um modo de produção capitalista. Tanto é que o autor levanta isso, mas o Max Weber também, ele precisa ser aprofundado, mas ele levanta uma leitura um pouco diferenciada. E é isso que se aporta na pesquisa que eu levantei para poder entender o que era o capitalismo para ele que ele estava se referindo. Entendeu, Marcos? É nesse sentido. Mas você tem razão, nós precisamos estudar. Porque tem muita gente que acha que o debate racial, de combate a tudo que existe aí, é um debate étnico apenas, ou então não tão apenas o debate da questão do negro. Não, é um debate que se tem que envolver a luta de classe. É um debate que tem que apresentar uma perspectiva de saída. A perspectiva de saída não é no capitalismo. Não é no capitalismo. O capitalismo é da gênese do capitalismo a opressão. É da gênese dele a opressão. E, portanto, o debate da luta de classe, felizmente, o autor termina colocando esse debate, que eu acho extremamente importante, né? Mesmo colocando o debate do ponto de vista do modo de produção asiático, mas ele já faz citação desse debate, e eu peguei um link para a gente voltar a isso. Eu quero dizer que eu sempre gosto de fazer o debate, mas dentro do texto. Eu posso até acrescentar alguma coisa linkando, mas é dentro do texto que eu sempre procuro, a partir do que o autor pensa, não a partir do que eu penso. Bom, o Nazito falou dos 3 ciclos do debate da escravidão. Nazito, o texto é claro, olha, não houve escravidão nacional. O Egito não poderia ser escravizado. Um egípcio não poderia ser escravizado. Todos eram cidadãos no sentido pleno da palavra. Nazito tem razão no debate que levanta? Tem. É preciso aprofundar esse debate. Porque aquele povo que construiu as pirâmides não fez com alegria. Não fez com salário igualitário. Ali é preciso aprofundar. Não tira a originalidade do autor. Não tira. Mas nós precisamos, inclusive, esclarecer isso, porque tem muita confusão nesse debate. O autor está afirmando aqui, estou pegando um ipsis literis aqui, olha. Não houve escravidão nacional, entre parênteses, o egípcio não poderia ser escravizado. Como assim, cara? Como assim? Como assim? Todos eram cidadãos no sentido pleno da palavra. Bacana, em tese está bonito. Mas nós vamos aprofundar o debate
para ver se tem outras contribuições nesse sentido. Isso não tira a importância do debate dessa questão que está colocada. O Jaime coloca o debate da abolição, faz algumas citações e tal. No debate da farsa da abolição, eu trabalho com a ideia de farsa da abolição, porque anos antes o Ceará e a Amazônia já estava liquidado esse debate do fim daquele período, mas grande parte do nosso povo está escravizado até hoje. Se você pegar o regime que o professor trabalha em São Paulo, silenciado, oprimido, doente, olha, isso é uma espécie de neo-escravismo. Isso é uma espécie de neo-escravismo. O camponês, as pessoas desempregadas, as pessoas que não têm trabalho, que não são poucas, também a escravidão está aí. O escravismo está aí. Bom, o conceito que a professora Ana levanta, é um conceito legal, eu acho que está correta, ela está correta. Mas não sou eu que inventei a palavra escravidão, ela está no texto, tá certo? E eu também citei o texto do livro que eu li, inclusive, do Silvio Almeida, que ele trabalha É aberto aí, está atrapalhando, por favor. Da escravidão, enfim. Eu concordo contigo. A oratória, a dinâmica, o potencial da classe dominante. Agora, convenhamos aqui entre nós, há distinção entre a escravidão no Brasil com os modos de produção escravista? A diferença? A diferença. Agora, por mais que o negro escravizado, ele fosse destituído pelo colonizador da sua identidade, por mais que eles quisessem isso, destituído da sua identidade, o negro não silenciou, o negro lutou. Os negros lutaram. O transporte a vinda ou a expulsão ou a captura dos países africanos para trazer para a América era dado com muita luta, com muita resistência, inclusive dos navios negreiros. A ponto deles terem que desfazer desse povo, porque rebeliões eram frequentes. No Brasil, foi centenas de quilombos organizados, e ainda muitos estão organizados nos dias de hoje. Então, ele não foi esvaziado a partir da premissa do colonizador. O colonizador tinha uma perspectiva para ele. O que eu estou me referindo aqui é que, a partir da busca do século, em 1791, do projeto de civilização iluminista, né, baseado na liberdade, igualdade, universais, encontraria uma grande encruzilhada que foi a Revolução do Haiti. Ora, a Revolução do Haiti era um país colonizado pela França, é um país, né, praticamente todos de ex-escravos de negros, inclusive escravizados pela França. Essas pessoas tomam a história na sua mão, buscam que também identificar suas lutas naquilo que era posto, e diz o seguinte: nós queremos a liberdade e a igualdade para nós. E toma o poder. Foi uma conquista? Foi uma extrema conquista grande. Por mais que eles tentassem esvaziar o negro da sua dignidade, da sua consciência, da sua rebeldia, nós sabemos que no Brasil não foi assim, e em nenhum país do mundo foi assim. A escravidão se deu pela força, pela matança deliberada, mas os negros não recuaram em lutar contra aquela condição abjeta em que viviam. Portanto, eu acho legal, nós temos que mudar os conceitos, mas esse debate de que o negro ele era tudo isso que ela falou está correto, mas também tinha uma resistência potencial e que se fez presente nos momentos que foram necessários. E aqui no Brasil não foram poucos, né? Os exemplos estão aí, a Bahia está aí para contar por onde começou, né? Tudo isso que nós estamos falando. Há pouco tempo, 2 de julho, foi lá
uma multidão na rua tentando reescrever a história novamente. Quilombo dos Palmares também foi uma grande história nesse sentido, um grande momento da história. E a Revolução Haitiana, que em 1804, que não está tão distante, foi um marco que levou os iluministas a repensar. Né? Você pega, por exemplo, penso, logo existo. Famosíssimo. A Europa pensa, logo existe. Os colonizados, eles é um povo rude, os nativos, eles não pensam, portanto não existem. Então pode-se praticar qualquer atrocidade contra eles, porque não estão na categoria dos humanos. Então, assim, é um debate que nós precisamos aprofundar. Aqui hoje é apenas o início dessa conversa. E me proponho nós avançarmos nesse debate que o Hélito levantou aqui, que é um debate sobre esse elemento que o Diop traz, que é real, aprofundar esse debate sobre o Egito. O egípcio não poderia ser escravizado e trazer isso para os dias de hoje, nesse debate, nesse confronto com a luta de classe, que já começa e é reconhecido pelo Diop naquele momento. Por último, companheiros aqui presentes, eu quero agradecer a atenção de vocês e reafirmar, para concluir mesmo, definitivamente, reafirmar coisas que eu acho extremamente importantes. O que significa o colonizador e o colonizado? Para Achilles Mbembe diz o seguinte: ele afirma que o colonialismo foi um projeto de universalização, cuja finalidade era inscrever os colonizados no espaço de modernidade. Porém, a vulgaridade, a brutalidade tão habitualmente desenvolta e sua má-fé fizeram do colonialismo um exemplo perfeito de antiliberalismo. Está claro? E esse debate, a Revolução dos Negros haitiana, teve um papel fundamental que escreve a história até os dias de hoje. Segundo, quero dizer que esse debate aqui ele é bem compreensível, mas ele precisa ser agregado ao debate dos livros anteriores. Precisa ser agregado. Os livros que nós lemos, esse da ideia da filosofia negra africana, ele é fundamental. Ele é fundamental na medida que a ideia de uma filosofia africana, olha o que vai dizer aqui o Marcelo Toá, é fruto do termo de cooperação entre a Universidade Federal do Paraná e a universidade e outras universidades por ocasião da ação e integração do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Paraná. Enfim, então as coisas estão acontecendo. Então ele reafirma, e o que é legal nesse livro é que ele apresenta uma perspectiva da libertação da África, da perspectiva socialista de um movimento, de uma frente africana no sentido de enfrentar esse processo. Esse livro que eu disse para vocês é fundamental, e ele diz aqui, o James diz o seguinte: o objetivo do legado roubado, que vocês precisam ler, o que é o legado roubado? A filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Ele não está dizendo que foi a filosofia que alguém, ele está dizendo que foi roubada. Se você não leu, você precisa ler, porque senão a gente vai estar fazendo coro com o silêncio, né, das academias que muitas vezes ensinam as coisas que querem, da forma que querem, no recorte de classe. Então, o que diz o James também, rapidinho? Os objetivos do legado roubado não são apenas estimular uma reforma nas relações raciais e na pesquisa científica, mas também para cultivar o orgulho racial dos próprios negros e oferecer-lhes uma nova filosofia de redenção africana como o modus operandi para alcançar a reforma racial. Então, esses livros são extremamente importantes e complementa com esse aqui, com esse Nações Negras e Cultura, e que, portanto, é preciso aprofundar ainda mais todos esses pontos levantados por todos os colegas que participaram desse debate. Obrigado a todos, obrigado a todas, e vamos aprofundando coletivamente os estudos. Eu conto com vocês
e pode contar comigo na medida das minhas condições, tá bom? Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Sonhos e rebeldia. Axé. Obrigado, professor. Obrigado a todos e todas. Boa noite, boa noite. Ô, Cris, pode falar, Cris. Antes da gente encerrar, a Cris Depois de quer uma aula trazer dessa. uma composição dela. Então, vamos lá, Cris. Bom, depois de uma aula dessa, né, maravilhosa, muito obrigada, professor Aldo. Só antes de começar essa composição, eu quero explicar a todos que Ori, em Iorubá, é cabeça, tudo bem? Tá? Então, da senzala ao Palmares, nasce, assim, a composição, ela vem, né, de uma forma tão inspiradora que eu não tenho nem como explicar. Mas começa assim. Preto, guerreiro, tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. Tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. É Ori que faz cantar aos inquices orixás. Nas senzalas de manhã, põe-se preto a cantar para aguentar o seu labutar. Preto guerreiro, tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. Tem força no pé e na mão, ele é batuqueiro. A sua voz evoca a herança que é contida na lembrança. Põe-se preto a cantar que longe de suas terras preto tem que travar guerra para não se acabar. E é fugindo da senzala que preto tem a sua fala e se pôs ao seu favor. No quilombo combatente, zumbi é gladiador, preto guerreiro. É uma música, assim, que eu tenho uma grande estima, porque quando fala do batuque, das nossas orações, dos nossos oriquis, eles são cantados. E é um canto que sai do coração. Muito obrigada a atenção de todos. Axé, 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 todos nós. Obrigado, Aldo. Obrigada a todos e Valeu, todas Aldo. que estiveram e que estão aqui ainda. Até a próxima segunda-feira. Até a Vamos